Somos mesmos tão ruins assim? Eu diria que sim, claro, mas é uma questão de opinião pessoal. A doutora Gal puxou um rolo de gaze do bolso do jaleco. O que você acha? Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvinte! Aqui é a Domenica Mendes. E sim, estou gravando esse episódio com um sorriso de um lado pro outro, porque hoje estou aqui numa posição de tiete, porque a minha convidada é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro muito ela como pessoa, admiro muito o trabalho dela, sou extremamente grata, na verdade, pelo trabalho dela. E você que eu vou Perdidos na Estante também é, embora talvez você não saiba. E a partir desse episódio você vai começar a prestar mais atenção nisso. Eu tô falando da Regiane Winiarski, que é a tradutora do livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, além de vários livros dele. Sabe, aquele cara que escreve livro e vende por peso e todo ano lança, sei lá, 4, 5, 10, 20, 30 livros diferentes, que é o Stephen King? Pois é essa figura que está aqui comigo hoje. Regiane, bem-vinda de volta ao Perdidos. Eu tô muito, muito feliz que você tá aqui. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz também de estar aqui falando com você, com seus ouvintes. É sempre um prazer falar do meu trabalho, contar um pouco do que acontece por trás, que as pessoas muitas vezes não sabem, compartilhar alguns segredinhos. Eu tô super feliz. Obrigada. Ai, adoro segredinhos, Regiane. Adoro segredinhos e falar de segredinhos do universo de Jogos Vorazes, que eu sou uma fã nata de Jogos Vorazes, assim, meio corp style, assim, gosto muito, muito, muito da saga. É um prazer enorme e tudo que eu disse aqui é a mais pura verdade. Eu acho que o trabalho de tradução, muitas vezes, ele fica invisível, né, nas nossas mãos. É um trabalho tão importante porque se não fosse o seu trabalho e de outras pessoas que trabalham com tradução, a gente não conseguiria ler tudo que a gente lê, porque nós somos nativos em português. E se os livros são escritos em outra língua, e aí, como é que a gente faz? Então, é um grande prazer poder trocar essa ideia contigo, ainda mais sobre esse livro que pra mim é tão importante. E eu estou assim, ó, animadíssima para o filme, mas a gente chega lá. Mas antes de chegar lá, Regiane, agora é um momento bem gostosinho, assim, ó, que é o momento do beijo. E eu quero saber quem que você vai beijar hoje. Quem que você vai beijar hoje? Pode ser mais de uma pessoa? Claro, aqui você beija quantas pessoas você quiser. Você beija todo mundo se você quiser. Tá liberado. Beija à vontade. Então eu tenho um grupo de amigas que é absolutamente maravilhoso, que é a salvação da minha vida. Todos os meus perrengues, tudo que eu passei, elas me salvam sempre. Então meu beijo vai pra elas. São 5. Aline, Ana, Tatiana, Leila e Dani. Elas são as mulheres mais incríveis do mundo. Meu beijo vai pra elas. Ai, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. E já que você beijou suas amigas, eu vou mandar também um beijo pro meu amigo Thiago, que é aqui também do Perdidos na Estante, Thiago Augusto, porque o Thiago Augusto foi o responsável por eu ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque ele sabia que eu gosto muito de Jogos Vorazes, e aí ele me deu esse livro de presente de aniversário. E a própria história de como é que esse livro chegou virou uma piada interna e foi um acontecimento super legal que se der o ponto, mas esse não é o foco do episódio, então vou deixar assim, ó, se sobrar um tempinho eu conto essa fofoca, senão quem sabe nas redes sociais. Agora que tá todo mundo beijado, todo mundo feliz aqui, amor espalhado para amigos e amigas. Antes mesmo da gente começar, deixa aí suas redes sociais para o pessoal poder ter contato contigo, com o teu trabalho, te acompanhar. Eu tô no Twitter X, né, que dizem agora, mas tudo bem, a gente chama de Twitter ainda, porque sabe como é gente velha, né? Eu tô no Twitter, no Instagram e no Blue Sky, eu também já fiz conta, eu quase não uso, mas tô lá, como Regiane Winiarski, tudo junto. Se você não sabe escrever meu nome, você deve ler aí na chamada do podcast, ou então abre um livrinho lá e procura. Ai, olha, é isso. É isso, maravilhosa. E ouvinte, você já sabe, mas não custa falar. Eu sou @Domenica_Mendes nas redes sociais, com exceção do Blue Sky, que é só Domenica mesmo. Mas botando lá Domenica Mendes, vocês me acham, certo? Então, bora pro episódio.
O livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é o quarto livro da saga Jogos Vorazes, escrita por Suzanne Collins e publicada no Brasil pela editora Rocco, sob tradução de Regiane Wisnarski. No livro voltamos no tempo e conhecemos a história do desprezível e odiado presidente Snow, além de entender como os Jogos Vorazes se tornaram o espetáculo que são quando conhecemos a história de Katniss, Peeta e seus colegas. O filme que adapta o livro chega aos cinemas em 15 de novembro de 2023. Bom, esse episódio é um episódio preparatório para o filme que estreia agora em novembro, ali no dia 15 de novembro, pra gente que tá aqui no Brasil e em outros lugares, no dia 17 de novembro. Mas também essa é uma oportunidade única de a gente falar sobre o universo do livro e como que foi o trabalho de edição dessa obra. A ideia aqui não é a gente falar de spoiler dos acontecimentos do livro, nem nada do tipo, pelo contrário, a gente vai ter um episódio completamente livre de spoilers, mas vamos falar sim sobre enredo, personagens e tudo mais, que é para você saber aí o que esperar para o filme, que olha, vai ser bem diferente do que a gente conhece de Jogos Vorazes. Se você não leu ainda, se prepara e é isso aí. Então, ouça sem medo, tá? Ninguém vai estragar a sua experiência aqui com relação ao livro ou ao filme. Regiane, eu quero começar falando dos processos. Sabe esses segredinhos aí que você falou, que você tinha, né? Sobre a tradução? Essa fofoquinha aí literária. Porque eu me lembro que logo depois ali do lançamento do livro aqui no Brasil, eu não me lembro se foi numa newsletter ou se foi no Twitter. Foi na minha newsletter, eu escrevi sobre ele. Eu reli hoje para lembrar algumas das coisas. Ai, que maravilhoso. E eu me lembro que você compartilhou todo o processo, né, e comentou que foi bem atípico a forma de trabalhar com essa obra da Rocco. Enfim, eu quero que você conte aqui pro pessoal como é que foi tudo isso. Assim, só para situar quem não conhece esse processo de mercado editorial, a coisa normalmente, de um modo geral, ela é muito, muito solta, muito livre, né? Quando a gente é contratado para traduzir um livro, o que acontece normalmente a editora faz aquele contato, você concorda com tudo, eles te mandam o original, muitas vezes em PDF, aí tem pequenas variações, às vezes é PDF protegido com senha, às vezes é PDF com marca d'água, mas em geral eles te mandam um PDF e combina o prazo e acabou, você entrega lá. No dia que chegou o prazo, ninguém te fala nada, ninguém te pergunta, você não tem nenhum tipo de interação ao longo da tradução, né? Uhum. Isso é o habitual. Então, assim, com raríssimas exceções, a maioria dos livros que eu faço é assim. Esse livro, ele teve toda uma organização de guerrilha em volta dele. Porque era um livro que estava muito esperado pelos fãs. Fãs de Jogos Vorazes é uma galera enlouquecida. Assim, é praticamente Jogos Vorazes para conseguir tentar conseguir o livro. Assim, o pessoal estava enlouquecido querendo arrumar um piratão original na internet. Então, as histórias eram altos esquemas. As editoras estavam preparadas, né? As editoras que eu digo no mundo todo, porque editoras de todo mundo pegaram esse original para tradução na mesma época, para tentar fazer esse lançamento simultâneo, porque o nível de expectativa, né, para o prequel dos Jogos Vorazes era um negócio enlouquecedor. Quando eu recebi a proposta, nem tinha o livro ainda, né? A editora conversou comigo, eu aceitei, eu fiquei super honrada, porque a trilogia original foi traduzida há muito tempo por outra pessoa, e, enfim... Eu nem sei se ele ainda está no mercado editorial ou não, mas a editora fez o contato comigo querendo que eu traduzisse esse livro. A pessoa que editou esse livro, que é a Paula, é uma editora muito querida, com quem eu trabalho com muita alegria, ela é maravilhosa. E aí ela falou assim, olha, vai chegar não sei quando, mas você topa? Eu falei, topo, claro que eu topo. Como é que eu vou dizer não para isso, né? E foi logo, coincidiu com as minhas férias, eu tirei um tempinho de férias para visitar uns amigos, e quando eu voltei, eu avisei ela. Quando eu estava viajando, já começou a acontecer coisa. Eu estava na casa de uma dessas minhas amigas que eu mandei beijo, a Daniela. Eu estava em Portugal na casa dela. E aí eu tinha que assinar um termo de confidencialidade que eles tinham que enviar para o agente. Eu tive que arrumar um lugar para imprimir, assinar, escanear e mandar para ela. Tal qual os astecas, né? Exatamente. E numa viagem que você não está nem pensando nessas coisas, você está indo lá fazer turismo, passear. Eu tive que arrumar um lugar para imprimir, para assinar, porque era exigência dos agentes. Isso
foi aí que a coisa começou, né? Tinha que fazer era um termo de confidencialidade. Eu já assinei outros que ficam na editora. Esse não. Esse era para ser enviado para os agentes. Era um termo em inglês. Isso foi, então, esse documento ele foi para a galera, tipo, vamos colocar assim com muitas aspas, né? Eu sei que não é assim, mas para a galera da Suzanne Collins, tipo, a editora original. Isso, os agentes dela foram receber esse material. O pessoal que representa ela receber esse material de confidencialidade com meu nome lá dizendo, essa pessoa que vai traduzir, ela tá dizendo que não vai contar nada pra ninguém. Uau. Basicamente dizia isso. Não vai vazar nada. E aí quando eu voltei de viagem, eu dei um alô pra Paula, tô aqui já. Ela, tá, mas não chegou ainda. Aí passaram uns dias, ela falou, olha, chegou. E aí é que começou a mega operação, né? A mega operação começou com o fato de que eu não podia usar o meu e-mail pessoal. Eita! Eu não, para minha comunicação com eles, tudo que eu enviava, tudo, a editora criou um e-mail para mim dentro da editora. Eu tive um e-mail da Roku por um tempo e eu só podia usar esse e-mail. Era um e-mail com umas senhas mega complexas lá. Eu só usava esse e-mail para fazer contato com a Paula e eu só podia usar esse e-mail para falar sobre esse livro. Eu não podia usar o meu e-mail de trabalho. Essa era a primeira coisa. E aí, o manuscrito, eu não recebi esse PDF como eu costumo receber, nem com senha, nem com nada. Ele ficava disponível online. E aí tinha um mega esquema de segurança para eu acessar também. Então eu tinha que... Era ruim, assim, ruim entre aspas para mim, porque eu tô acostumada a botar o documento na tela de um jeito e tal, já trabalhar de um jeito, e não dava para fazer assim, porque eu tinha que acessar ele online para trabalhar. E aí fica mais difícil da busca, fica mais difícil movimentar nele no meio do livro. Quer dizer, são algumas coisas um pouquinho mais trabalhosas em comparação à rotina habitual da tradução, né? Mas tudo bem, faz parte pela segurança do livro. Aí estava lá, tinha que abrir online, usar senha para abrir cada vez que eu ia usar. A senha chegou a mudar, não era sempre a mesma. E a gente tinha um esquema de eu falar com a Paula pelo WhatsApp. Então, assim, toda vez que acontecer alguma coisa, manda um e-mail, manda uma mensagem pro WhatsApp para confirmar, sabe? Tipo, 2 caminhos pra gente ir se falando e saber que não estava tendo nenhum tipo de golpe. Porque estava acontecendo no mundo várias tentativas de roubo desse manuscrito. Gente! Eu ouvi histórias assim, que as pessoas faziam um e-mail falso, parecido com um dos agentes, escrevia para a editora falando assim, oi, eu sou a agente fulana, que era agente da Suzanne Collins, você pode me enviar o manuscrito? Sabe? Gente, sei lá, né? Agente da Suzanne Collins, @gmail.com, né? Essa coisa até que era bem feitinha, viu? As histórias que rolaram ali, assim, eu suponho que eu não sei de 1/10 das coisas que aconteceram, mas as histórias que eu ouvi de tentativa de roubo de manuscrito foi uma coisa de doido. Enfim, foi um negócio. E aí, assim, o documento da tradução, eu também tinha que travar tudo com senha. Era tudo mega protegido, sabe? Foi realmente um mega esquema de segurança, porque tinha 2 coisas, né? Primeiro tinha toda essa questão dessa tentativa de roubarem o manuscrito, os fãs enlouquecidos, e tinha aquele orgulho brasileiro, né? Se roubarem, não vai ser no Brasil. Não vai ser a editora brasileira, não vai ser a tradutora brasileira que vão permitir isso. A gente não vai deixar isso acontecer. Maravilhoso, maravilhoso. A gente estava determinada. Eu e a Paula, a gente falou, a gente não vai deixar, isso não vai acontecer aqui. Eu vou defender, tá? A bandeira nacional do jeito certo. Exatamente. Ninguém vai chegar e falar, eu consegui com a editora brasileira. Não vai rolar. A gente estava determinada a isso. E aí foi nesse esquema. Eu ia traduzindo, eu tinha lá um planejamento. Como o livro tinha, né, a data de lançamento estava super próxima, ele saiu, não lembro, acho que se foi em final de maio ou começo de junho, e a tradução começou em meados de janeiro. Nossa! É um prazo muito curto para você produzir um livro. Uhum. Você produzir da tradução até ele estar pronto, impresso e distribuído. Porque, assim, acho que as pessoas não têm muita noção, mas, assim, tradução é um processo demorado.
demorado, impressão é um processo demorado e distribuição é um processo demorado, por causa do tamanho do país, né? E assim, então foi um prazo mega curto para isso acontecer. A gente começou, não deve ter sido dia 15 de janeiro, mas por volta de 15 de janeiro, e o livro já estava sendo publicado, acho que comecinho de junho, se não me engano. E a tradução, você recebia esse material por partes, já entregando? É isso? Eu acho que eu recebi, eu não tenho certeza, eu acho que eu recebi uma parte, o início, assim, metade mais ou menos, quer dizer, recebi não, né? Ficava disponível online para eu acessar, tinha controle de IP, eles estavam vendo se era o meu IP mesmo que estava acessando, foi um negócio assim bem, não era uma coisa... Era uma coisa mega cuidadosa, assim. Sabe? Foi um negócio feito pela capital, né? Não pelos distritos, assim. Exatamente. E aí eu, assim, justamente por essa pressa na publicação, eu ia entregando o trabalho em partes. E a própria Paula que decidiu fazer, quer dizer, a decisão editorial foi que ela ia fazer a preparação. Para quem não sabe, né? Para quem não conhece o mercado editorial, a preparação é a etapa em que um profissional lê o original e a tradução comparando para ver se teve salto. Salto é quando você pula uma linha ou pula um parágrafo ou pula uma, né? Às vezes acontece, a gente na leitura pula sem querer, para ver se tem erro, para ver a questão de coerência das frases e tudo mais. E a Paula mesmo que fez a preparação do livro. O que foi ótimo, porque a gente já estava se falando sempre mesmo, então uma outra coisa em comum que aconteceu nesse livro foi que a gente discutiu as decisões de vocabulário e tudo, assim. Então, toda vez que o material ia para ela e ela começava a trabalhar nele, eu já estava, né, traduzindo o que vinha para frente, se ela encontrava alguma coisa que ela ficava na dúvida, como é que eu traduzo isso, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, ela já me mandava mensagem, a gente discutia, opinava assim, você acha que ficou bom assim? Você não acha que é melhor trocar para isso? Vamos fazer assim, vamos fazer... Isso aconteceu nos poemas, por exemplo, as músicas, né, que é um negócio muito difícil, que é rimado, tem toda aquela estrutura e tal. Então a gente trocou muita ideia. E trocar ideia é um trabalho riquíssimo para melhorar um texto, que a gente não costuma ter na tradução porque não dá tempo. Nesse caso a gente teve e foi bom pra caramba, assim. Foi super enriquecedor. Eu acho que o resultado final do livro ficou mais bacana ainda, porque não foi assim, eu fiz uma coisa e ela decidiu que ia mudar ou não. Eu fiz uma coisa, ela teve ideias, trocou as ideias comigo e a gente juntas trabalhou para ficar melhor. Poxa, com certeza. Eu trabalho com edição de áudio, podcasts, enfim, e também no mercado de audiobook, né? E aí, eu fico pensando muito, né? O audiobook, ele passa também por várias etapas, né? De produção, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas enfim, pegando lá a parte comercial e de contratação, é feito lá contrato com os locutores, né? E depende se tem uma voz ou é mais de uma voz, uma feminina e uma masculina, aí é gravado, aí vem, por exemplo, pra mim, vem aquelas sessões normalmente de 1 hora aí por dia, e aí começa, né, o enrosco, porque uma coisa é você narrar 1 hora, outra coisa é você editar 1 hora acompanhando o manuscrito, né? E aí você já começa a pegar algumas coisas, aí você manda de volta, aí é revisado, aí volta pra eu poder ver o que eu consigo ajustar ali, às vezes de algum erro mesmo, né? Alguma coisa que deixou passar batido na edição e o que precisa ser regravado. Aí volta pro narrador regrava, volta pra eu corrigir, vai pra análise de qualidade, volta de novo não sei o que, vai pro cliente pede volta, assim. Isso é porque já passou por toda essa parte, né, de tradução, de editorial, de copydesk, de tudo, né? Então, assim, é demorado mesmo. As pessoas não têm ideia de quanto que é demorado. E aí você fala pra mim que você traduziu essa arma, né? Porque esse livro é enorme, sabe? Você tá na cabeça de um você mata, sabe? Poderia ser uma arma na arena. Ele é enorme. E aí você traduziu nessa velocidade. E eu acho que aí entra muito a importância desse trabalho que você fez com a Paula, né? De vocês poderem conversar e ajustando tudo, porque isso otimiza o trabalho. Com certeza. Né? Cara, maravilhoso. O que acontecia era que muitas vezes eu parava o que eu estava fazendo para dar uma atenção para isso, mas por outro lado, o tanto que isso beneficiou o livro
é uma coisa, assim, absurda. E o resultado final foi maravilhoso. Olha, eu vou te falar que eu tô falando com você aqui, eu abri meu calendário para ver as datas. Eu comecei no dia 14 de janeiro, que eu tenho umas planilhas, eu guardo minhas planilhas antigas, né? E eu terminei no dia 9 de março, foram menos de 2 meses. Gente do céu. Que é muito Demora pouco. mais tempo para ler do que você demora para traduzir. Isso é um tempo muito curto, mas é isso. Era a coisa toda especial do livro. Obviamente, para quem está imaginando, eu recebi um valor mais alto por esse trabalho, tem que ser mesmo. Se alguém aí... Eu acho que isso vale para qualquer mercado, né? Não só para o editorial, mas se você está trabalhando com um prazo urgente, um prazo menor, o certo é que você seja pago pela urgência, né? Assim que deveria ser, nem todo mundo faz isso, tem editora que às vezes não quer fazer isso, mas é como deveria ser. Então, assim, eu considero que eu recebi um pagamento justo, considerando o prazo mais apertado, que é uma coisa ótima, porque realmente dá mais trabalho. Você tem que receber mais por isso. Toma mais tempo, tomou tempo de outros livros que eu poderia estar fazendo. Então, assim... Acho que tudo funcionou muito bem, tudo deu certo, a coisa rendeu de uma maneira simples, gostosa. Eu acho que quem estava do lado de lá, na editora, ajudou muito também, porque você está trabalhando com uma pessoa parceira, é a melhor coisa do mundo. Com certeza. O trabalho flui, que é uma beleza, né? Sim. E foi muito legal, porque no dia que o livro foi lançado, a gente estava em plena pandemia, todo mundo dentro de casa, né? Sim. O livro foi lançado num momento super estranho. Eu lembro até que assim, houve uma discussão de lança, não lança, o que faz, sabe? Porque não dá para fazer um lançamento em livraria, não dá para fazer nada, porque tá tudo fechado. E assim, mesmo de longe, a Paula mandou mensagem para mim pra gente comemorar o lançamento. Foi muito bacana. Eu lembro, inclusive, uma história que ela contou. Como a gente estava justamente no começo do Covid, quando ela estava fazendo a parte da preparação, montagem do livro e tal, ela estava trabalhando de home office. E aí, quando o livro foi para impressão, antes dele ir para impressão, tem uma etapa impressa que ela tem que olhar a cor de capa, ela tem que olhar diagramação, ver se está tudo certinho antes de dar o ok, né? Tipo, a pessoa responsável pela edição precisa dar o ok de que aquele todo do livro tá bom, né? Antes de mandar rodar milhares de exemplares na máquina para não ter risco de desperdício. E eu lembro dela contando que ela recebia aqueles envelopes, a gente ainda estava naquela paranoia de Covid, né? Aí ela deixava no sol o manuscrito impresso lá, aquele calhamaço de papel no sol para matar o Covid lá. Maravilhoso. Não gente. podia botar álcool gel porque era papel, mas então deixava lá no sol 3 dias para depois pegar e olhar. Pois uma coisa de doido. Assim, tudo isso acabou sendo parte do processo, né? Toda essa história de como lidar com essas coisas todas. E quando saiu o livro, eu não recebi o exemplar de cara, porque a editora não estava fazendo distribuição de exemplar de quem trabalhou no livro, porque estava fechada. Eu demorei um pouco mais para receber, quer dizer, isso tudo faz parte da história também. Eu demorei para ver para estar com o meu livrinho nas mãos, sabe? O livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes traz uma história original do universo. Coriolanus Snow tem 18 anos e vem de uma família muito rica da capital, que está falida, mas tem que manter o status social. No 10º ano dos Jogos Vorazes, a sua maior preocupação é conseguir dinheiro para comer, pagar os custos do apartamento onde mora com sua prima Tigris e sua Lady Vó, e para pagar os seus estudos na academia. A oportunidade de sua vida acontece quando ele é um dos 24 alunos selecionados para se tornar mentor de um dos tributos que irão lutar por sua vida na arena. Mas as coisas não saem como ele espera, pois ele é humilhado ao se tornar mentor da menina do Distrito 12. Lucy Gray é uma artista feliz, jovem e cheia de manobras e segredos. Juntos, eles vão ter que formar uma aliança para a sobrevivência dos dois. Outros personagens são muito importantes nessa história, como o mentor Sejanus, a idealizadora dos jogos Doutora Gall, interpretada por Viola Davis, e o criador dos jogos Vorazes, Heitor Hargbottom, interpretado por Peter Dinklage. Cara, que rico essa experiência, seu depoimento, assim, que maravilhoso, que maravilhoso. Uma coisa incrível. E a outra coisa interessante é que a Paula também é fã de Jogos Vorazes. Eu adoro Jogos Vorazes. Eu li a trilogia na época que estourou.
Eu fui no cinema assistir os filmes logo que lançou. Jogos Vorazes não era uma coisa assim que eu desconhecia ou que não me interessava. Eu já gostava muito e a Paula é muito fã. Então, assim, a outra coisa que aconteceu foi que a gente ficou trocando mensagem só pra falar do livro. Porque a gente não podia falar com ninguém. Eu não podia falar com ninguém e ela não podia falar com ninguém. Era confidencial. A gente só tinha uma ou outra pra falar. Então ela mandava mensagem e falava assim: você não achou essa parte aqui que ele foi muito filho da mãe? Nossa, não sei o que, fiquei revoltada. A gente conversava porque não tinha com quem falar. A gente só tinha o que falar uma com a outra mesmo. A experiência, né, de quem lê, né, que é essa troca, né? Nossa, você fala isso e aí me vem muita cabeça de quando eu recebi esse livro, porque eu ganhei esse livro do Thiago, como eu te disse, de aniversário, né? Inclusive, o que me motivou a falar, não, eu quero ler, mas realmente, né, teve esse alvoroço aí, eu concordo, porque eu faço parte dos fãs de Jogos Vorazes, mas quando eu vi que era um prequel, e assim, a gente tava falando daquela época que tudo era prequel, né? Qualquer coisa, tipo, o prequel do prequel, e eu ficava, ai, gente, que preguiça. Não, eu não quero. Aí eu ficava naquela, mas é Jogos Vorazes, você quer? E eu, não, eu não quero. Não, mas você quer. E eu tava, em 2020, num processo de migração de carreira, conhecido como desempregado, que eu chamei de ano sabático, que no final das contas virou uma pandemia, então não era bem aquilo que eu queria. E a minha renda era muito baixa. E aí, quando o livro saiu, tinha um valor alto, porque eu tinha de dinheiro que era R$0, né? E aí, eu falei, poxa, não dá, vou esperar. E aí o Thiago me deu de presente, e o que me chamou a atenção, eu falei, não, tudo bem, quero ler, foi quando eu descobri que você que era a tradutora, entendeu? Ah, que lindo! Aí eu falei, não, pô, eu trabalho da Regiane, claro que eu quero, assim, não sei como é que é feito o pagamento, imagino que o pagamento para tradutora é diferente de autor, né, no Brasil, vocês devem receber de uma vez só pelo processo de tradução. Eu falei, não, mas eu quero, né, pô, é Regiane, eu conheço ela do Twitter, conheço várias traduções dela, vou ler sim, quero ver o que ela fez com essa obra. E aí, enquanto eu estava lendo esse livro, e aí vem a parte, né, que conecta com a sua experiência com a Paula enquanto leitora, eu tava lendo, e aí eu lia, e aí eu ficava assim, ó, eu lia um capítulo, eu ia lá pro baixo e falava, eu não vou gostar do Snow, e eu vou continuar lendo, eu não vou ter dó dele, e eu... não, Domênica, você não vai ter empatia por esse homem, entendeu? Não há empatia suficiente no planeta pra você se importar com esse homem, entendeu? Então foi um jogo assim, né, de não posso contar para ele o que tá acontecendo, porque pode ser que em algum momento ele queira ler, né, ou assistir o filme, enfim, eu tinha certeza que ia ser adaptado, e aí eu ficava, sabe, nessa angústia, assim, pessoal de não vou gostar de você, ai, mas eu entendo, não entendo não, você é ruim, sabe, esse jogo psicológico, né, então foi uma experiência bem legal, assim, eu acho que esse livro ele faz muito isso com a gente, né. Eu tive esse sentimento também, porque justamente por eu gostar de Jogos Vorazes, eu não estava animada com esse livro, eu falei assim, eu tive exatamente a mesma sensação, eu falei, não, agora vai vir uma desculpa de por que o Snow é como ele é. Exatamente. Não. Eu fiquei super assim. Eu não acredito que eu vou ter que aguentar essa história, mas é trabalho, vai pagar bem, é claro que eu quero. Aí eu comecei a fazer o livro, a traduzir o livro e fui mergulhando na história. Aí chega uma hora que, assim, né, como a gente combinou, não vou dar spoiler, mas quando você entende que não é isso que ela tá fazendo, parece que vem assim uma voz do céu falando é uma coisa maravilhosa, assim. Eu acho de uma genialidade o que ela fez com esse livro, a Suzanne Collins. Eu acho que ela foi genial com esse livro, porque ela fugiu total do lugar comum. O que eu mais via no Twitter eram as pessoas falando, é a mesma coisa que eu pensei, agora vai vir dar desculpa de que o Snow sofreu e por isso que ele é assim. Agora tudo vai ser para passar pano pro Snow. Era tudo que as pessoas falaram. E era exatamente o que eu estava sentindo. Mas quando você enxerga o que ela faz desse livro, a forma como ela desenvolve a história e como ela junta os pedaços e você começa a conectar as coisas com os outros livros, eu acho de uma genialidade incrível, assim. Ela é maravilhosa. A Suzanne Collins é maravilhosa. Ainda, amiga, que você estava sendo paga para trabalhar com esse livro paralelo. Eu tenho 3 tatuagens dos Jogos Vorazes. Eu falava, gente, eu vou ter que tirar esse negócio. Como é que eu vou tirar esse negócio de mim, entendeu? Tipo, porque depois de tudo, entendeu? Tipo, vai ser uma Suzanne Collins, sei lá, que vai envelhecer mal com uma J.K. Rowling, sabe? Assim, eu vou passar a odiar. E, meu Deus, por que eu fiz essa tatuagem? E aí depois eu li e falei, não, tá tudo bem. Até agora, a Suzanne Collins não decepcionou. Não, até agora, continua aqui, ó, fã de Suzanne Collins e da saga Jogos Vorazes. Ela é uma pessoa muito interessante, né? A Roku lançou depois um bot
dos Jogos Vorazes, que saiu com um livretinho que tem uma entrevista dela, tem 2 negócios de entrevista dela que eu também traduzi, mas esse livretinho só saiu nesse box especial, que tinha os 3, se não me engano era um de capa branca, que é diferente do tradicional, que é o de capa preta, né? Uhum. É um box lindo, assim, mas eu não tenho esse box, eu também não vi esse livretinho impresso. E aí, mas assim, tem essas entrevistas com ela, e aí você vê que ela é uma pessoa fascinante também. Ela não parece ser, e a gente vê isso porque ela quase não publica, né? Uma pessoa que está disposta, que está afim de lucrar em cima do sucesso dos Jogos Vorazes. Ela tinha um propósito com aqueles livros, ela tinha aquela ideia, ela queria trabalhar aquilo. O Cantiga também era uma coisa que ela tinha um propósito. Não é simplesmente, vou ganhar dinheiro em cima do trabalho que fez sucesso de 10, 15 anos atrás. Não é um livro para movimentar o mercado, né? Ressuscitar uma saga que fez muito sucesso. Eu tive essa impressão, assim. E quando você lê sobre ela e essas entrevistas dela, pena que eu não sei se isso está disponível em outros lugares, eu acho que só está nesse livretinho. É muito interessante você ver as coisas que ela tem a dizer e as experiências dela e, assim, entender um pouco dessa mulher por trás dessas ideias loucas, né? Porque quando eu li os Jogos Vorazes a primeira vez, eu fiquei assim, cara, como é que alguém teve ideia de fazer esse jogo que as pessoas se matam? Que coisa sinistra, assim. Eu fiquei muito bolada com essa ideia da arena, sabe? Eu achei aquilo, assim, muito louco. Eu falei, quem será aquela pessoa que tem essa mente deturpada? Que as pessoas já saem todas se matando. Que pessoa maligna é essa? Cruel. Os Jogos Vorazes eu acho muito, muito massa. E, bom, acho que essa altura, quem tá ouvindo esse episódio, né? Não é um spoiler de Jogos Vorazes, né? A saga, a trilogia. Jogos Vorazes é igual Star Wars, é igual Titanic, não tem mais spoiler, né? Pois é, e aí eu acho também que ele me pega muito o final mesmo da trilogia no Esperança, que por sinal é um título que eu não gosto de tradução pro livro aqui no Brasil, tá? Assim, é só que entre nós e para o mundo, eu não gosto de A Esperança, acho que não tem nada a ver. Poderia talvez chamar Jogos Vorazes O Tordo, eu acho que faria mais sentido pra história em si, né? Mas tudo bem, é isso, né? Fizeram o melhor que puderam com o título. E aí, eu me lembro que, passado alguns anos, a sensação que eu tinha, que foi uma coisa que me pegou muito, é que quando eles fazem aquela reunião, né, para decidir o que vão fazer com as próximas edições, depois que eles já derrubaram a capital, e eles fazem aquele jogo, né, não, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar então as crianças da capital na arena para eles saberem o que é. Na verdade era um joguinho entre eles ali de negociação, né, eles não iam fazer aquilo, mas eu lembro que isso me pegou de um jeito, assim, sabe, que por muito tempo eu fiquei pensando, gente, será que eles fariam mesmo? Porque assim, nesse mundo, sabe, tipo, que doideira. E aí, assim, né, passaram-se muitos anos e eu ficava, não, mas eles não falaram que iam fazer isso. Mas a Katniss concordou com isso? Não, mas o que o Peeta falou? Não, mas eu acho que tem alguém, sabe? Aí eu falava, gente, não, tem que reler. Inclusive, fica aqui, né, um convite pra quem estiver ouvindo esse episódio. Obviamente, né, leia A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, óbvio. A gente já vai falar sobre o livro em si e o que a gente espera do filme. Mas releia a trilogia Jogos Vorazes, porque ela é uma trilogia muito gostosa e é uma distopia juvenil com conteúdo de reflexão social absurdo, que assim, é aquele livro que você tem que voltar e voltar como as distopias clássicas, porque parece que quanto mais você envelhece, mais coisas você vai tirando dali, sabe? É absurdo, assim, o que a Suzanne fez, né? Claro que, assim, com o tempo, né? Hoje eu entendo, né? Por que são 13 distritos, né? Porque se fala dos Estados Unidos, 13, não sei o que lá, colonização, não. Mas, assim, você pode entender isso ou não entender, e a gente tá gravando esse episódio em 2023, onde a gente tem um monte de guerra acontecendo, sabe? Onde a gente tá vendo barbárie acontecendo, sabe? Poxa, eu tô relendo agora o Esperança, e acho que semana passada eu passei pelo capítulo dele onde a capital bombardeia um hospital em um distrito. E assim, uma semana depois estava Israel fazendo a mesma coisa na Palestina. Exatamente. Sabe? É tudo muito real e muito verdadeiro.
Então me preocupa muito mais quais são as mentes deturpadas que temos na sociedade real, sabe? Os Snows da vida real, assim, me preocupam. E eu gosto dos Jogos Vorazes também, porque você não tem aquele preto no branco do o bom e o mal. Não. Você não, é tudo muito cheio de nuance, é tudo muito cheio de dúvida. A protagonista tem muita dúvida, os outros personagens têm muita dúvida. Você não tem aquele benfeitor salvador do mundo, ela não quer ser a salvadora do mundo. Ele é muito cheio de sutileza, e isso eu acho ele muito real, porque a vida da gente é assim, a gente não é 100% nada, né? Nós somos seres cheios de dúvidas e cheios de incertezas, e que mudamos de opinião, e que não sabemos muito bem o que estamos fazendo. Isso é normal. Então, assim, eu acho que você pega um mundo, uma distopia, um mundo inventado, um ambiente inventado com tecnologias e coisas que não existem na nossa realidade, mas você tem essa característica muito real nossa naquelas pessoas, e isso aproxima a gente da história. Aproxima, e eu também acho, hoje, é engraçado, né? Hoje eu com 35 anos nas costas, relendo Jogos Vorazes, passou o ranço que eu tive quando eu li a primeira vez lá, sei lá, 15 anos atrás, que foi quando saiu, mais ou menos, né? De falar, cara, que chatice esse triângulo amoroso, sabe? Eu achava um porre. E hoje eu relendo, eu falo, então, não é sobre isso a história, né? Realmente, ainda acho meio chatinha essa parte, mas assim, cara, hoje eu olho e falo, a Katniss e a galerinha lá tinha 17 anos. Exatamente. E tudo que ela passa e o que ela sente, nessa circunstância dos dois caras, também é muito real. Sim, de você, das dúvidas, do que você deseja, do que você pode. Nem sempre o que você quer é o que você pode, nem sempre o que você pode é o melhor. Então, e tudo isso está ali na história. Tá tudo isso, e tem as obrigações, e também, né, ela que é jogada para essa obrigação, né, de ser autor do símbolo da revolução, mas eu não quero, mas ao mesmo tempo eu não tenho opção, porque esse é o meu mundo, e se não for por mim, é pelas pessoas que eu amo, e eu fico, cara, é muito rico, realmente, assim, é uma trilogia muito, muito boa, então fica aqui o convite, né, releia Jogos Vorazes, gente, ainda dá tempo de você reler. E quem não leu, eu recomendo que leia, porque são livros maravilhosos. Por favor, e assim, mas são 3 livros, assim, eles são simples, eles são extremamente fluidos. Aliás, os 4 são. Você lê muito rápido. E os 3 primeiros são menores um pouco, né? O Cantiga, ele é um pouco maior. Mas os outros 3, eles são menores. Você lê muito rápido. Eu acho que os 3 juntos, eles dão, acho que um Cantiga e um quarto, assim, sabe? Então, provavelmente. Porque eles têm mais ou menos ali umas, acho que 300 páginas, 200 páginas eu acho que tem os Jogos Vorazes, mais ou menos. E a diagramação é muito boa. Mas eu vou deixar aqui também a dica para quem falar, não tô com tempo para ler, enfim, tal. No aplicativo Storytel tem a possibilidade de você assinar ele por 7 dias gratuito, e você consegue ter acesso ao audiobook dos 3 livros. Então você pode ouvi-los, né? Nesse prazo aí de 7 dias é tempo suficiente, se você tiver aí uma disponibilidade de tempo, porque mais ou menos cada audiobook vai ter umas 12 horas a 15 horas de duração. Então 7 dias gratuito dá para ouvir, né? Inclusive o Storytel tem uma produção muito, muito legal, assim, eu gosto muito, eu assino lá o Premium, assinatura mensal, sei lá como é que chama deles, porque eu consumo muito audiobook, né? E é mais rápido, né? Ouvir do que ler, então... porque você pode ouvir fazendo outras coisas, pode ouvir lavando a louça. Exatamente. Então, quando eu fico cansada de trabalhar com podcast, eu falo, vou ler! Aí eu ouço, de manhã eu gosto de ler no papel, enfim, né, são várias possibilidades aí pra gente ampliar esse contato com a literatura, então fica a dica aqui do Storytel para vocês conhecerem aí, seja no plano gratuito nesses 7 dias, ou seja depois assinando, que também não é caro, é menos de R$20 por mês, para quem tiver disponibilidade, vale muito a pena, porque é menos do que o valor de um livro. É menos do que o valor de um livro. Sim, e assim, quantos livros você consegue ouvir no mês, sabe? É um bom investimento, assim, eu acho que vale a pena para quem tem disponível a grana. E o pessoal que passa tempo em transporte, na minha época de faculdade eu ia adorar isso. Nossa! Estudava longe, ficava um tempão no ônibus, eu ia adorar. Com certeza, com certeza. Para quem lê em Xerox as coisas, nossa senhora, se tivesse um aplicativo no celular, vixe, tava no céu.
Beleza, né? A gente estava conversando aqui, eu lembrei de outra coisa. Quando a gente estava conversando, eu estava conversando com a Paula sobre o livro, primeiro que a gente demorou um tempo para discutir o título do livro. Normalmente o tradutor não está envolvido nessa etapa, né? O tradutor não escolhe o título do livro. Em alguns casos a editora pede ajuda e tal, mas de um modo geral o título não passa por nós. Nesse caso especificamente, eu e a Paula passamos um tempo discutindo, e outras pessoas da editora também, para a gente decidir o que ficava melhor. O que fica melhor? Cantiga, balada, cobra, serpente, ave, pássaro? Foram altas discussões para conseguir chegar no que a gente achou que era a melhor construção. Uhum. E aí vem a outra coisa que fala de decisão de tradução, né? Como a gente estava trabalhando com um prequel, a gente já tinha algum vocabulário que tinha sido escolhido na tradução dos Jogos Vorazes. Apesar de ser uma coisa que se passava antes, muito vocabulário ali dele era coisa que a gente precisava usar para manter a uniformidade. A Paula fez ela é maravilhosa. Ela fez uma listinha de palavras que ela achou que podiam ser importantes, como estava no original e na tradução da trilogia, para a gente poder usar no Cantiga, para ficar bonitinho e tal. E aí chegou um impasse que foi o problema do tordo. O tordo foi um problema, a escolha desse nome. Na verdade, o fato de terem escolhido o tordo na trilogia original acabou causando um problema nesse quando explica o que é o Mockingjay. E eu não vou falar também, para o que a gente não vai dar spoiler aqui, já está combinado, mas assim, para quem tiver curiosidade, existe uma explicação da origem disso, desse passo. A gente entende o que ele é, né? E aí a gente ficou num impasse danado, porque aquela palavra já estava escolhida lá atrás, então a gente tinha que manter ela e achar uma solução em torno disso. Isso rendeu altas discussões. Aqui entre nós. E aí, qualquer coisa eu não coloco no episódio. Que outra tradução você daria para Mockingjay, que não seria tordo? Eu não sei. Pra falar a verdade, eu não pensei. Porque eu não ia precisar fazer isso mesmo. Então, assim, né? Um trabalho que eu não preciso ter, eu não vou ter. Porque é uma palavra que, enfim... Ela criou essa palavra? É uma palavra inventada. O Mockingbird, ele existe. Mas o Mockingjay, ele não existe. Ele é inventado porque é um pássaro que é aquela mistura lá, né? Uhum. Então, assim, na verdade, sabendo disso, se desde o começo você tivesse essa informação, talvez desse para elaborar uma coisa um pouco mais complexa, que chegasse lá, mesmo que você tivesse que inventar um nome para o tordo lá na trilogia, na primeira trilogia, e aí isso só ficasse explicado nesse livro, mas assim, você só pode fazer isso quando você já sabe de antemão. E quando ela escreveu os Jogos Vorazes, ela não sabia que ela ia escrever o Cantiga. Então, assim, nem a própria Suzanne Collins tinha como resolver esse pepino, entendeu? Sim. A gente que teve que achar uma solução. Isso acontece às vezes com livro de série. Eu já passei por isso em algumas outras traduções. Talvez a circunstância mais famosa disso é com tradução do Rick Riordan, quando eu traduzi a série Provações de Apolo, porque, assim, eu sei que não tem nada a ver com o nosso livro, mas é só uma anedotinha, depois se você achar conveniente você corre. Fica à vontade. Porque, assim, Apolo é o deus dos oráculos. Então, no livro das Provações de Apolo, é maravilhoso. Eu amo o Rick Riordan e as histórias dele. O Apolo, Zeus tira a divindade de Apolo e joga ele na Terra como um garoto humano de 17 anos. E ele precisa se virar para voltar a ser Deus. Então, assim, são 5 livros em que ele passa fazendo um monte de coisa para conseguir voltar ao status de divindade. Só que o que acontece? Ele passa por várias situações de oráculo nesses livros. Então, assim, ele tem um enigma. Um oráculo, ele é um enigma, ele é uma charada. Ele é uma coisa dita para você sobre o futuro, mas não é de forma direta, né? E aí, o que acontece nessa série? Todo livro termina com um oráculo para o livro seguinte. Só que você não tem o livro seguinte quando você está traduzindo. Sim. O Rick nem escreveu ainda o livro seguinte. Então, assim, eu tinha um oráculo que cada vez ele fazia de um jeito. Aí teve uma vez que foi soneto, teve uma vez que foi um limerick, que é uma espécie de rima infantil. Cada um, ele usava um recurso diferente em cada livro, com uma profecia no final sobre o que vai acontecer no livro seguinte, que a gente não sabe o que é. Sim, você tá entendendo o nível do problema? Assim, eu tô rindo com respeito, tá? Eu tinha que traduzir aquilo de maneira que fizesse sentido, mas que houvesse alguma maleabilidade para eu encaixar
No futuro, né? O que viria depois, entende? Sim, porque eu não sabia. Nossa, era uma coisa de louco. E isso aí foram altas trocas com a editora também, para poder a gente conseguir fazer isso. Quando você está dentro do mesmo livro, você consegue olhar lá no final e saber. Mas quando é de um livro para o outro, cara, não tem como. E era uma coisa de louco. Então, assim, experiência com esse tipo de situação, eu já tinha, em que você toma uma decisão, e aí quando chegava o livro seguinte, eu tinha que partir daquilo que estava antes, porque aquilo que estava antes já estava publicado. O que já está publicado está sacramentado, você tem que seguir aquilo, não tem como fugir. Não dá para mudar. Aí você tem que trabalhar em cima daquilo. Foi o que aconteceu com ele. A gente teve que trabalhar com Tordo, porque já estava tordo e já está, imagina, super consagrado. O Tordo, né? Não era só uma vizinha de fazer uma pontinha no livro, pô, né? Super importante na história. Então a gente trabalhou em cima disso do jeito que fez, o que deu para fazer. E aí, assim, eu acredito que as pessoas que leram, algumas pessoas talvez tenham achado que não ficou tão bom. E assim, existe um motivo para isso, né? A gente tem um limite para até onde a gente consegue ir quando você já tem uma coisa te prendendo, que é a tradução antiga. Sim. Inclusive isso é um respeito, né, com a obra original e com as pessoas que leem, porque se você cria lá um nome novo, sabe, do nada, você fala, mas o que é isso, sabe? De onde isso aqui veio, né? Tipo... Exatamente, a gente tem que manter. Sim, com certeza, com certeza. Olá pessoal, aqui é Carol Vidal e tô passando para convidar vocês para o lançamento aqui em Salvador do livro Ânima, Ameaça Virtual, que escrevi em parceria com Mariana Madelin e Ricardo Santos e que está saindo pela editora Avec. Essa é uma ficção científica que se passa em Salvador no futuro próximo e que vai trazer vários assuntos bem atuais, como por exemplo a nossa relação com a tecnologia. E é a partir do desaparecimento da criadora de um metaverso 100% brasileiro que os 3 protagonistas da história embarcam numa trama cheia de mistérios, aventura, humor e muito sotaque baiano. Você gosta desse tipo de história? Então aparece lá no nosso encontro em Salvador, que vai ser no dia 10 de novembro, às 18 horas, no quadrilátero da Biblioteca Central, nos Barris. Lá a gente vai bater um papo sobre o livro, vai vender os exemplares e, claro, vai ter um momento de autógrafos. Espero vocês lá, hein? Um abraço! Bom, vamos falar um pouquinho então do livro em si agora, das expectativas para o filme. Você gostou da escolha? Eu quero saber se você gostou da escolha de ator. Ai, mulher, olha, gostei, mas é aquele problema que eu te falei, né? Eu olho pra cara dele, eu quase sinto empatia, sabe? Eu volto pro problema do livro, assim. Mas eu tô muito empolgada, tanto que eu não fui prestando, assim, muita atenção na escala de tudo enquanto o filme tava sendo montado e tal, enfim, né? A vida foi acontecendo e tal. E aí, a hora que caiu minha ficha de que a Viola Davis vai fazer a personagem que é a idealizadora dos jogos, a 10ª edição, que é onde se passa a história, mulher. Eu achei maravilhoso. Eu achei incrível. Eu falei, cara, eu vivi pra isso. É pra isso que eu gosto de jogos vorazes, entendeu? É pra isso. Então, assim, eu tô bem animada. Você gostou? Achei maravilhosa ela, eu adorei. Acho ela incrível, adorei a escolha dela, que é uma personagem porreta, é uma personagem importante pra caramba. É uma personagem fundamental, assim, tanto que eu acho que uma coisa que a internet, e aí, enfim, entra muito nessa coisa do, não fala que tem uma idealizadora dos jogos, porque isso é spoiler. Gente, isso é enredo, caramba, isso não é spoiler. Isso não é spoiler. Spoiler só te fala o porquê que a gente acha ela incrível, entendeu? Vai estragar a sua experiência. E aí, por causa dessa cultura, né, de gente que dá uma exagerada e confunde o que é spoiler com enredo, o que é narrativa com realidade e tudo mais, o que acontece? Eu acho que o filme e o livro, eles se vendem com uma ideia ruim. É quase errada, porque assim, quando as pessoas falam, olha, o Cantiga é um prequel de Jogos Vorazes, beleza, falou e não falou nada, só falou que se passa alguns anos antes da história da Katniss. Aí o pessoal emenda com, é a história de quando o Snow era jovem e ele foi mentor de uma menina do Distrito 12. Aí você fala, ficou interessante. Mas ao mesmo tempo, aí a gente cai nesse negócio que você tava falando da internet naquela época, né? Vai começar a passar pano, vai falar que ele era um pobre coitado. Ninguém nem leu. Mas a gente olha e fala, pô, sabe, você não precisa de muita coisa pra entender que o cara lá que odiou a menina do Distrito 12 e é mentor da menina do Distrito 12, provavelmente se envolveu de alguma forma com essa pessoa, né?
Então, assim, não precisa ser um gênio, né? Pra entender que é isso. E sabendo que Jogos Vorazes tem essa coisa voltada ao romance, aí muita gente vai imaginar que provavelmente eles se envolveram de alguma forma romântica. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem quiser saber que leia o livro pra saber se isso aconteceu ou não. Mas o fato não é isso a história só, entendeu? A história não é isso. Aliás, isso pra mim é a coisa menos importante da história. Da mesma forma que na trilogia Jogos Vorazes, o livro não é uma história de amor entre a Katniss, não é um livro sobre uma trilogia amorosa. Acontece, mas o livro não é sobre isso. Da mesma forma que na vida da gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Nessas histórias tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O ponto central do Cantiga não é esse. O ponto central do Cantiga é bem mais interessante do que isso. Pois é, e aí eu acho que aqui é o momento da gente falar alguns pontos disso, com o objetivo de falar, olha, é a narrativa, então o que você pode esperar quando você for ler ou ver esse filme, né, no cinema, mas sem dar os spoilers, que é o seguinte, uma coisa que me pegou muito me surpreendeu no Cantiga, é que a gente tá falando da 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então, assim, é um período muito curto após o final da guerra. E quando a gente conhece a Katniss, que já se passou 74 anos, existia aquela baita tecnologia. Então, assim, a gente é levado a acreditar que a capital sempre foi muito mais evoluída, sempre teve muita tecnologia, sempre foi muito mais pra frente, né, no sentido de tudo, de acesso e tudo mais, do que os distritos. E quando a gente vai pra esse livro, a gente descobre que, peraí, não é bem assim, né? O tempo trabalhou a favor. A opressão é uma coisa sistemática que oprimiu os distritos e sobrepujou, enfim, né, colocou em alta a capital. E aí uma coisa que me deixou fascinada, por exemplo, e aí que eu concordo contigo, que é a genialidade da Suzanne Collins de colocar a gente num lugar onde essa guerra não é boa, onde os Jogos Vorazes não são aprovados, mas que não é no distrito, é na capital, entendeu? Sim. E aí assim, é fantástico e isso. é absolutamente genial você ver que o presidente Snow, que é o cara que nos Jogos Vorazes é o presidente, e é a pessoa que, né, que é a epítome do benefício do que essa guerra fez naquele país, né, e na opressão daquele povo, lá na época do pós-guerra, ele se ferrou também. Sim. E aí que entra a parte da empatia que eu falei, porque o Snow jovem, ele tinha ali 18 anos, né, quando tá passando Cantiga, e, ele não tem nada, entendeu? Na verdade, que ele tem um grande desafio, que ele tem que manter o nome Snow e ele e a família dele vivos. E assim, as condições não estão a favor e não são nada parecido com o Snow, né? Então tem momentos que você quase fala, ai, coitado, né? Porque assim, ai, que dó dele. Porque... E isso eu acho muito rico isso. Com certeza. Eu acho que é o ponto alto. Inclusive, o diretor do filme, que é o mesmo diretor, né, dos últimos 2 filmes também da trilogia, que é o Francis Lawrence, ele, há um tempo atrás, eu acho que uma semana atrás, eu acho, ele deu uma entrevista onde ele falou que a parte divertida dessa história, né, o que ele gostou de fazer com o Cantiga no cinema foi humanizar o Snow, porque esse é o desafio mesmo, né, porque a gente vê ele como um monstro, de fato, ele é um monstro, ele é asqueroso, ele é horrível, mas como é que você pega e desconstrói, sabe, aquele monstro que a gente vê nos Jogos Vorazes pra fazer o público se interessar por ele, né, porque assim, agora não tem Katniss, entendeu? Não, e a riqueza do negócio é justamente deixar você que tá vendo o filme ou que tá lendo o livro desconfortável. Sim. Porque é óbvio que a maioria de nós não quer gostar do Snow. A gente não quer gostar dele, a gente não quer ter empatia, a gente não quer sentir pena, a gente não quer. Você acha que a Suzanne Collins não sabe disso? Ela sabe. Ela escreveu pra te cutucar, pra fazer assim, e aí, mas ao mesmo tempo ela não foi piegas, ela não recorreu ao caminho fácil, que seria justamente tornar ele um coitadinho. Ela só cutucou, pra você ficar na dúvida em alguns momentos. Mas aí chega um ponto em que você já tem a sua mente feita, assim. Você decide a sua opinião. Mas há aqueles momentos em que você fica assim, mas será? Ah, não, eu não quero gostar dele.
Não vai fazer isso não. Você fica assim, sabe? Aquilo isso é interessante. O incômodo é uma coisa boa. O incômodo é uma coisa boa, sim, no sentido de que a gente pensa quando está incomodado, a gente reage quando está incomodado, a gente reflete. Por isso que o incômodo é importante. E na arte, você tem, né, nas artes em geral, é o momento em que você tem um incômodo seguro, que não é na vida real. Você tem aquele incômodo em que você fica perturbado com o que você está sentindo, mas aquilo ali é um personagem. É tudo fictício. Então, assim, se você gostar dele, não tem mal nenhum, porque é tudo inventado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente o dilema moral real frente a uma situação imaginária. E aí é muito seguro pra gente sentir isso nessa hora. Justamente porque você sabe que não vai ter nenhuma consequência real séria. Se você escorregar, se você tiver a decisão moral errada, não vai acontecer nada, porque é um filme, é um livro. E eu acho isso a coisa mais maravilhosa da arte. A arte, que ela é muito confortável, ela tem seus propósitos, óbvio. Você assistir um filminho que você só vai achar fofo, às vezes a gente tá precisando disso e tudo mais. Mas a arte que faz pensar é essa que te incomoda, que te tira do seu conforto, que te sacode, que te faz ficar tensa dentro dessa situação que é totalmente segura. Eu acho isso maravilhoso. E na verdade tudo isso fala sobre a gente, né? Eu me lembro que na época de Vingadores, porque, olha como é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que essas escolhas, né, se a gente gosta ou concorda ou não, é um ambiente seguro a arte, quando a gente faz essas trocas de conversa, né? A gente bota isso em rede social, a gente grava um podcast, a gente conversa com o vizinho, seja lá o que for, o que rola? Você tá assumindo uma postura também política a respeito do mundo. Que aí é que o bicho pega, entendeu? E aí, eu me lembro que lendo esse livro, agora relendo também isso ficou mais claro, o que a Suzane faz de uma maneira magistral é que ela convida a gente para aquele incômodo, por exemplo, que o Vingadores fez com o Thanos, né? E na época lá o pessoal falava assim, não, mas olha tudo que o cara passou, coitado, né? Tá certo, ele tá fazendo o que ele acha que é certo, que é destruir metade de todas as vidas, porque ele não quer que ninguém morra. Mas, pô, ele tem todas as joias do infinito, ele pode dar comida e recursos para todas as pessoas do planeta, tipo, do universo. Então, assim, no fundo, não é você entender ele, é você perceber essa complexidade mesmo desses seres, né? No caso do Snow, ele é um ser humano. Então, assim, a gente tá tão acostumado a achar que tudo é dual, então, ou o cara é certo ou ele é errado, então ele sempre foi mal. Não, ele não, ele é uma pessoa, né? E aí, né, cabe a gente falar, não, olha, eu concordo com ele era uma pobre vítima aos 18 anos, coitadinho, nossa, pobre Snow, né, ainda bem que, né, enfim, ainda bem que deu tudo certo pra ele. Eu falo assim, tá, tudo bem, entenda, é uma situação difícil, sim, tenho empatia, fico com dó em alguns momentos, mas espera um pouquinho, também o que você tá fazendo, você perdeu a mão, né, amigo, assim, você se tornou um ditador de merda, sabe, e não tá nada bem com isso não, sabe. Mas sobre isso que você falou, que quando você vai discutir sobre isso com as pessoas e tal, você assume as suas posições perante coisas maiores, mas você teve um tempo seguro para refletir sobre elas antes, entende? Sim, que aí é o trabalho da arte, né? Você vive junto, né? Você tá ali vivendo junto dos personagens. Então, assim, você teve um tempo para mastigar aquilo, para digerir, decidir, assim, né? O que eu acho sobre isso, de que lado eu tô sobre isso. É óbvio que a gente sabe que muita gente realmente não tem esse processo, né? Quando você vê gente, assim, que fala que é fã de X-Men e é contra direitos humanos, você vê que não adiantou nada, né? Isso também acontece. Tem gente que acha que é sobre foguinho, né? Tem gente que vai assistir, sei lá, a cantiga ou vai ler e vai achar que, na verdade, é sobre você ser patriota e você manter o nome da família e você tentar sobreviver no mundo a qualquer custo, porque antes eles do que eu, o mundo já era assim, eu só tinha 8 anos quando teve a guerra, o que eu pude fazer, etc e tal, né? O lance é o que você fez depois disso, né? Mas o interessante é isso, é você ter a possibilidade de refletir. Tem muita gente que não aproveita e não faz isso. Mas a arte tá aí, os filmes, os livros, a música, teatro, tá tudo aí pra isso pra gente. É tanto material pra gente se desenvolver, ótimo de quem consegue aproveitar, porque é muita coisa boa. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu acho que esse filme, ele vai trazer esse convite, né? Mesmo porque ele vai tirar a gente, e vai ficar estranho que eu vou falar, mas é bem isso mesmo, ele vai tirar a gente do conforto dos jogos vorazes, de estar vendo tudo pela perspectiva dos rebeldes, né? Dos oprimidos,
e colocar a gente do lado da humanização de um dos vilões, lidando com vilões mais fortes do que ele, onde perante esses vilões ele é sim vítima em determinados momentos na história. O Snow, ele tá num lugar ali de vítima. A gente vai ver ele tomando atitudes que são quase heróicas, e aqui o quase é uma opinião minha, tá? Mas, né, dentro da história é heróico. Né? E a gente vai conhecer uma outra figura muito importante, que é a Lucy Gray, que é a menina do Distrito 12, que ela é o completo oposto do que a Katniss é. Eu ia falar dela agora, ela é maravilhosa também. A Lucy Gray é incrível. Pois fale de Lucy Gray, a nossa oposto a Katniss. Eu me apaixonei pela Lucy Gray. Eu achei ela uma personagem assim riquíssima, maravilhosa. Eu queria um livro só da Lucy Gray. Sim, ela é uma figura bem enigmática, né, no universo todo, né? Ela é muito interessante. Tudo nela é muito interessante. A personagem é muito bem construída. E agora eu fiquei pensando aqui, me veio do nada, Regiane. Não sei se, enfim, se você concorda com isso. A gente tava falando sobre o poder da arte, a função da arte, e aí me chamou muita atenção a Lucy Gray ser uma artista. Sim. Sabe, nessa história, porque quando a gente lê Jogos Vorazes, a gente tem muito combate, sobrevivência, violência, manipulação, né, politicagem, coisas assim, mas o poder da arte ali não existe. Existe um poder de comunicação e de manipulação de massa que através do Caesar, né, e o show dele, que por sinal o Caesar é um personagem maravilhoso também de Jogos Vorazes, eu amo ele demais, assim, impressionante, assim. Eu leio, eu reassisto os filmes e eu fico fascinada, assim, sabe, eu acho ele incrível, um personagem muito bem construído, e aqui a gente não tem, né, um Caesar, o rapaz que faz as transmissões é um Zé Mané, né, um cocôzinho ali, não vale nada aquele personagem, mas a Lucy Gray, que fica nesse lugar dessa personagem feminina forte, que também é uma característica, né, das obras da Suzanne, essa protagonista feminina forte, ela parece deslocada do universo de Jogos Vorazes, sabe? Sim. E ela é uma artista, de fato, porque dentro do universo de Jogos Vorazes que a gente conhece, não há espaço para arte. E aqui ela colocou, né, uma artista em todos os sentidos, né? Ela performa, ela canta. E não só ela e a família dela, né? Você tem ali a família dela, sim. Um grupo de artistas que também é muito legal. Esse desenvolvimento aí das outras pessoas é muito interessante também. O que depois eu acho que complementa da gente ver que existem outros tributos, né, no Cantiga, que quando eles vão tentar se expressar, eles acabam se expressando também de maneira artística, o que coloca uma riqueza muito grande, né, nos personagens dos Jogos Vorazes, quando a gente pensa, por exemplo, no momento da entrevista com o Caesar, né? Como eles têm que, enfim, né, criar personagens e atuar para convencer o público de Panem a dar dinheiro para eles, a padrinhar eles, enfim. E o quanto que tudo isso, né, gente, assim, o trabalho da Suzanne Collins é muito maravilhoso. Parece que ela leu, assim, de novo, tudo que ela fez e foi encaixando todas as peças, né, que a gente precisava para entender o que era aquele ano 74, né, dos Jogos Vorazes. Porque, inclusive, de novo, isso não é spoiler, isso é enredo, com 10 anos de jogos, a gente não tinha nada, né, interessante. E aí, como eu havia comentado, me chama muita atenção, e eu tô bem curiosa para ver como é que isso vai ser tratado no filme, que na 10ª edição, os Jogos Vorazes não eram bons para os distritos, por motivos óbvios, afinal, eram as suas crianças que estavam sendo tiradas de lá para lutar até a morte. Porém, também não era interessante para a capital. E aí, como, né, que as coisas que aconteceram durante esse período e a atuação do Snow e a atuação da Lucy Gray, a atuação dos outros tributos e dos outros mentores e idealizadores e do Caesar Flickmer da 10ª edição, e como é que tudo isso vai acontecendo de uma maneira que vai evoluir e vai se transformar no espetáculo televisivo que é os Jogos Vorazes que a gente conhece depois, né, com a Katniss. Então, assim, é de uma riqueza muito grande esse livro. E você não teve uma vontade de preencher essa lacuna entre os 10º Jogos Vorazes até chegar na Katniss? Você não ficou curiosa para ver como que foi essa evolução? Porque quando você começa a ver como que eram os jogos daquela época, você fica assim, caramba, sabe? É tão diferente, é uma coisa tão louca. É brutal, né? Mas assim, brutal de um jeito diferente, né? Porque no fim das contas, o propósito é sempre ser brutal. Mas ele foi transformado em show de um jeito que ele não era.
E você imagina, né, que era assim. Porque de fato fala brutal ali, dá a impressão que os Jogos Vorazes estava tudo bem, né? As pessoas serem mortas, né? Tipo, ok, beleza. Não, não é isso. É brutal no sentido de cru, né? Era muito. Era muito. Como é que eu vou falar? Muito rudimentar, assim, muito rudimentar. Isso. Eu ia falar, é muito hominho da caverna. É isso mesmo, é rudimentar. Muito rudimentar, assim, não tinha aparato nenhum, não tinha, né? Não tinha nada. A tecnologia não existia muito bem, a arena não era da forma como a gente imaginava, o tratamento dos tributos não era igual, né? A questão da mentoria não era igual, a capital não era igual. A mentalidade era meio assim, vamos pegar isso, vamos sacanear os distritos aí. Era mais ou menos, para eles calarem a boca. Era uma coisa muito básica e a sensação que me dava é que, assim, até acontecer tudo que acontece, né, do início ao fim do Cantiga, dava para parar aquilo, entendeu? Faltava um pouquinho dos cidadãos da capital virar e falar, a gente não quer mais, sabe? E aí talvez não teria evoluído tanto. É que ali realmente vai acontecendo um monte de coisa. Me parece, assim, que foi uma edição dos Jogos Vorazes, né? Que quase que, assim... Sabe quando a gente fala que o século XX, ele é um avanço absurdo da tecnologia em tudo? Assim, foi muito rápido perante os outros séculos, né? Quando a gente estuda a história da humanidade. Parece que é isso, né? Assim, dava pra parar, o momento era ali. Como não parou, o negócio deslanchou. E aí perdeu o controle, sabe? Mas como deslanchou, né? E como os elementos foram colocados, tudo isso vai estar dentro dessa obra. E eu acho que é um desafio bem interessante, né? Pro filme, de atrair o público antigo e aí preencher essas lacunas, porque para esse livro é enorme, então aqui sim eu acho que caberia talvez 2 filmes, né? Não no Esperança, que não precisava. Entendeu? Porque acontece muita coisa, eu fico pensando o que eles vão tirar de fora, não sei. Eu tenho um palpite, mas eu não posso dizer não, eu digo pra você em off depois, porque a gente não pode dar spoiler. Combinado. E eu fico pensando o que eles vão fazer para tornar esse filme atraente para a geração nova que não assistiu ainda Jogos Vorazes. Porque tem esse papel, né? É um prequel, entendeu? E é uma forma também de você realmente conquistar mais leitores, assim, e mais espectadores. Sim, sim. E aí eu tô, assim, bem curiosa com o que vão fazer com o filme, sabe? Assim, eu tô... Nossa, o hype aqui, amiga, está assim, ó, nas alturas, assim, sabe? Nossa, eu tô super curiosa. Eu tô bem animada. Nossa, dia 15 de novembro, não contem comigo para nada, entendeu? Eu estarei no cinema com um balde de pipoca gigantesco. E é isso, esqueçam que eu existo. Bem no feriado, né? Bem no feriado. Bem no feriado. Mas eu tô bem animada e eu acho que vai surpreender muita gente, sabe? Assim como o livro surpreende, eu acho que o filme vai surpreender mesmo porque tem muita história, tem muito avanço e tem personagens que são muito complexos, né? A gente consegue perceber de uma maneira quase orgânica a complexidade desses personagens, que eu acho que nos Jogos Vorazes o primeiro não dava tanto pra perceber, sabe? A trilogia. Assim, em resumo, o que eu espero desse filme, assim, muito resumido, primeiro, eu espero que ele seja visualmente muito rico e muito bonito, sim. Porque você tem uma capital destruída e aí é material, assim, para fazer, visualmente, fazer uma coisa muito rica, contrastando cores entre a destruição, a ruína da capital e o verde do campo, e eu acho, assim, que ele vai ser muito rico em cores e visual, isso é uma coisa que eu espero. Eu espero uma construção do Snow, como você tinha falado que o diretor falou, que meio que flerte com a empatia por ele e fique provocando a gente, pra gente quase gostar dele, um cara bonito, charmoso, interessante, pra ver se a gente, sabe, pra mexer com a gente mesmo. E eu espero umas cenas muito bonitas da Lucy Gray. Eu acho que as cenas, assim, eu tô com muita expectativa para as cenas dela, principalmente as cenas em que ela canta. Acho que vai ter uma coisa ali que vai ser bem, bem cativante. Assim. Inclusive, pensando agora, né, em escombros e tudo mais, que vai ser essa capital destruída pelo tempo de guerra e tudo mais, a Lucy Gray é uma personagem que é muito colorida, né? Então, e existem outras coisas também que vão trazer muitas cores e até como que eles vão utilizar isso na fotografia. Eu também li uma reportagem que o diretor, o Francis, fala que esse filme vai ser mais cru do que os outros filmes dos Jogos Vorazes.
E aí eu fiquei pensando, amigo, como? Porque eu reassisti os filmes de Jogos Vorazes, né? Aliás, eu estou reassistindo para poder assistir o Cantiga, e eu não me lembrava que os filmes originais, eles têm uma característica que parece quase com um documentário, assim. Sabe, que é aquela paleta bem realista de cores, essa experiência de te jogar lá no meio, quase como se você tivesse com eles na arena, você tivesse com eles nos distritos, né? Você tivesse com eles dentro do trem, né? E na capital fica aquela coisa super colorida, mas ao mesmo tempo super distante, que dá aquela sensação pra gente que a gente não pertence àquele lugar. Então, assim, me dava uma sensação, com certeza a galera do cinema deve saber o termo técnico para isso, mas que eu vou chamar aqui, né, de quase como se fosse um documentário que estivesse sendo feito, sabe? Eu fico pensando, se o Cantiga for mais cru do que aquilo, o que você vai fazer, sabe? É bem possível que ele esteja falando das cenas dos jogos. Eu acho que as cenas dos jogos vão ser uma porrada. Ah, sim. Eu também imagino que seja muito mais violento, né? Eu tô esperando que seja mais, assim, alivie muito menos a violência que acontece no evento do jogo em si. Que seja mais rudimentar mesmo, né? Como o livro é, né? Exatamente. Você vê nos Jogos Vorazes da Katniss, você tem até as armas, os recursos que eles têm, tudo. É tudo muito, muito alto nível, assim, muito high-tech, né? E nesse livro é totalmente diferente. Não vamos ficar falando muito não, para também não dar o spoiler, mas é totalmente diferente. Eu concordo. Pode ser que seja isso mesmo. E aí eu acho que isso vai dar um contraste enorme com essa coisa que você falou da Lucy Grace ser tão colorida e tão alegre, jovial. Tem uma coisa nela muito anti-Snow, né? É muito louco isso. Você acha anti-Snow? Eu acho que ela é... Porque assim, eu acho ela anti-Snow, o Snow mais velho. Mas eu acho que ela complementa bem o Snow jovem, sabe? Anti no sentido, assim, de ser o oposto, de ser totalmente diferente, sabe? Ah, tá. Anti não de ser contra, mas de ser o extremo oposto, assim. Uma personagem que tá numa situação péssima. E ainda assim, tem uma alegria e uma jovialidade nela, em quem ela é, que, pô, você fica pensando assim, cara, a pessoa nessa situação, sabe? Caramba, de onde tá tirando isso? Ela é livre, né? O Snow, ele é preso. Né? O Snow é uma personagem muito presa no Cantiga. Ele tem muitas obrigações, ele tá correndo atrás de resolver uns BO que são complicados pra ele, né? E ela representa, pelo incrível que pareça, apesar de ela estar presa na arena, é ela que é livre. Ela é um espírito livre. É isso. É tudo muito contraditório, é muita coisa pra pensar. Você vê, a gente tá falando aqui o tanto que já saiu dessa conversa. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí é isso, Regiane. Eu acho que agora é o momento pra gente respirar fundo, terminar as maratonas de Jogos Vorazes, de reler Cantiga e comprar ingressos para dia 15 de novembro tá lá no cinema, porque eu acho que esse filme ele tem muito poder de dar certo, embora eu já vou deixar aqui registrado, porque quando a gente for fazer o episódio sobre a análise do filme, né, comparando de fato e aí com spoilers e tudo mais, eu tenho medo do final do filme. O que eles vão fazer, sabe? Porque diferente de um livro, né, que dá para você deixar possibilidades e cabe a gente ter uma reflexão, o filme ele vai ter que deixar fechado muita coisa que eu acho que o livro não deixa, sabe? E eu acho que quando fechar, eu não vou gostar, porque assim, você fechou uma coisa que caberia a mim fechar, ao mesmo tempo, se você deixar aberto, não vai fazer sentido, sabe? Então eu tô curiosa, assim, pra saber que caminhos que eles vão tomar nesse sentido, mas me assusta um pouco, que inclusive é uma coisa que me incomoda nesse livro, sabe? Tem algumas decisões de final que a Suzane coloca que não me agradam, mas não me agradam justamente porque elas me despertam esse interesse por essa lacuna, né? Como você disse que existe entre a edição 10 e a edição 74, porque assim, a gente entende muita coisa, mas a gente não sabe tudo que aconteceu, entendeu? Esse que é o lance, né? Tem um pedaço da história aí, ó, que se algum dia ela quiser colocar, beleza, mas eu não sei nem se ela vai querer escrever, porque eu também não sei se há necessidade, entendeu? Porque no final o que interessa era desse jeito, e o que aconteceu no final da história é isso. O que aconteceu no meio, dane-se, porque, né, não importa o que aconteceu. Pessoas foram mortas no caminho, a capital evoluiu, a gente sabe o que aconteceu, né? O Snow, enfim, se tornou presidente, como também
e dane-se, não interessa pra gente, entendeu? É. Né? Então, eu fico, sabe, um pouco... Olha, não sei, assim, eu fico um pouco receosa aqui. Entre nós, eu tô falando gemendo, mas o fã sofre. Então, o fã de Jogos Vorazes sofre, Regiane. O fã sofre. Eu vou te dizer que, assim, eu acho que é muito comum, né, nessa coisa de você fazer filme de livro, que o filme deixa a desejar. É muito comum que isso aconteça com muitos livros. No caso dos Jogos Vorazes, da trilogia, eu acho que os filmes funcionaram muito bem, assim. Foi uma coisa meio rara nesse meio. Claro que tem diferença, claro que falta coisa, não dá para ser 100% igual, mas eu achei que foi uma adaptação bem boa. Eu também acho. Eu gostei do que fizeram. Então, assim, eu tô com esperança por causa disso. Porque já vem de uma trilogia que foi bem trabalhada na adaptação. Agora, né, decepcionar com um filme que vem de livros já é uma coisa meio comum, assim. Já tô meio que acostumada. Ô, mulher, tu precisa gravar mais episódios do Perdidos na Estante, então, pra mudar esse pensamento seu, entendeu? Fica aqui um jabá, sabe? Ouça Perdidos na Estante mais vezes, grave mais episódios com a gente, que aos poucos essa sensação passa, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? O filme, ele é o resultado de um trabalho de várias mentes, mas que alguém escreveu aquele roteiro e colocou a visão do que aquela pessoa entendeu daquela obra. Sim, então, assim, você não tá tendo contato com a obra, você está vendo o olhar de uma pessoa sobre aquilo. Concordo total. Eu falo isso, obviamente, muito baseado na minha experiência com o King, né? Mas o King aí é difícil, aí eu concordo contigo. Aí o King realmente é raro. É muito complicado e eu tenho também uma teoria sobre isso. Quem sabe a gente grava sobre isso numa outra ocasião. No fim das contas, o problema, para mim, acontece quando o roteiro trabalha esquecendo a essência da história e focando no que as pessoas vão ver. Focando no visual. Sim. É isso. Aí, assim, de um modo geral, os filmes que dão ruim com base em livro é quando o roteiro foge da essência e foca no efeito visual para os espectadores. Eu concordo plenamente. E aí, quem leu sabe do que eu tô falando, você que traduziu sabe o que eu tô falando. É por isso que eu tenho medo especificadamente do final desse livro. Do final desse filme, entendeu? Desse em específico, eu reli, eu falei, não, gente, não. E agora? Ai, meu Deus, eu não sei. E aí, vamos ver, né? Porque também, com certeza, eu tô sofrendo à toa. Sem certeza, né? Mas eu quis deixar registrado aqui pra quando eu assisti o filme, eu também consegui ver, porque é isso, né? A gente sempre fala que o filme ou o livro, o final, ele é tão importante quanto o meio, né? Porque é o começo, o desenvolvimento e o final, e tem que fazer sentido. E aí, vamos ver o que vamos escolher, né? Pro filme. Que final, como que será trabalhado esse final, na verdade? É isso, né? Porque o final é o mesmo final do livro, óbvio, mas assim, como será trabalhado isso, né, na tela? Essa que é a minha curiosidade, assim. O que aconteceu na arena? Aquilo é a humanidade despida, os tributos. E você também. Como a civilização desaparece rapidamente, todas as suas boas maneiras, a educação, a formação da família, tudo de que você se orgulha, arrancado num piscar de olhos, revelando o que você realmente é. Isso é a humanidade em seu estado natural. Então eu tenho uma pergunta para você agora. Você acha que vai ter mais livro? Eu acho que não. Você acha que ela acabou? Eu não acho que ela acabou, mas eu acho que não terão mais livros. Porque eu fico pensando... primeiro que assim, essa história não acaba, né? Ela acaba tecnicamente no final do Esperança, que é quando acaba os Jogos Vorazes em si. A não ser que ela fizesse um prequel do prequel. Sabe? Tipo, a guerra, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu fico pensando, entre o Cantiga e os Jogos Vorazes, né? Colocando em ordem cronológica dos acontecimentos, é o que eu falei há pouco, né? Tem coisas interessantes que acontecem, mas... basicamente o que acontece é o quê, sabe? Vai fazer o quê? Talvez uma história sobre o Distrito 13, como ele estava se arrumando nesse período, sabe? Fica muito pra mim muito solto, assim. Eu não sei se há necessidade, porque a gente sabe que o Snow, ele, enfim, envelhece, se torna presidente, e basicamente a gente sabe que os distritos continuam, né? Sendo lá oprimidos, a galera continua explorando eles, e as crianças vão lá pra morrer. Não tem muito mais o que mostrar disso, sabe? Então, assim, né? Mas eu não sou escritora, gente, então eu sou muito prática, né? Eu não sei que mensagem que ela teria.
Cantiga é um livro que eu não esperava. Eu não achei que ela fosse escrever isso e de repente ela, surpreendeu. Eu também não esperava, não. Então eu fico pensando assim, que outra cartada a Suzanne Collins tem na manga, sabe? Eu fico pensando muito, porque quando eu vi Cantiga, eu achei que eu ia terminar ele e eu ia fechar o livro e eu ia falar, é por isso que o Snow se tornou presidente. Era isso que eu esperava. E aí foi surpreendido. E não é o que acontece. Isso a gente pode falar. Não é isso que acontece, mesmo porque a gente conhece o Snow velho nos Jogos Vorazes, é que a gente tá falando de um Snow jovem com 18 anos, né? Então, assim, ele não é presidente desde os 18 anos de idade, gente, tá? Então, assim, se esse é o seu medo de spoiler, não é, tá? Não é sobre isso, né? Então, o que aconteceu na história desse personagem? Não sei, mas ao mesmo tempo, será que a história do vilão é uma história que a Suzanne quer contar? Entende? Porque eu acho que já tá tudo tão claro. E aí eu fico pensando, né? Vai mostrar mais o quê? Mais gente morrendo? Porque é isso, né? Ela tem que colocar os elementos principais, né? Os distritos, a comunicação, né? Sim, os jogos, o Snow, sabe? Tem que ter isso. E eu não sei se teria mais alguma coisa pra se contar disso, entende? Nesse intervalo, pelo menos. Essa é que é a minha grande dúvida. O que ela teria na manga para acrescentar? Eu não sei. Às vezes, assim, isso foi uma outra discussão ao longo da tradução do livro. Tinha horas que eu tinha certeza que acabava por ali, tinha horas que eu tinha certeza que ela vai inventar mais alguma coisa. Então, não sei. Você vai ficar em cima do muro, então você jogou essa... Joguei porque eu tenho essa curiosidade, eu penso sobre isso, é uma coisa que já passou pela minha cabeça algumas vezes. Me jogou na arena, me trancou, colocou um pacificador ali e foi embora, assim, na moral, entendi. Basicamente. Entendi. É uma coisa que eu sempre me pergunto. Assim, uma coisa é fato, eu gosto muito da escrita, né, da Suzanne, assim, do universo que ela criou, e depois do Cantiga, se ela lançar mais alguma coisa, eu vou revirar os olhos, porque pra mim eu acho que deu, sabe? Eu queria ver ela criando novas histórias, novos universos, mas ao mesmo tempo, se ela criar mais alguma coisa de Jogos Vorazes, eu vou consumir. Sim. Sabe? Então... eu vou revirar o olho e depois eu vou estar lá na Amazon. Comprei, sabe? Mas exatamente isso, que foi meio o que aconteceu com esse livro também. Muita gente não ficou afim de, não vou comprar, imagina, é só para ganhar dinheiro. E depois acabou comprando, e quando as pessoas quando começou todo mundo a ler e falar, aí dá aquela coceirinha e você fala assim, vou comprar também porque eu quero saber. Mas aí eu espero que, se isso acontecer, a sinopse seja melhor do que foi vendida, sabe? do Cantiga, né? Porque realmente, assim, é uma sinopse que, por um lado é bom porque te surpreende, né, a riqueza que tem o livro, mas por outro lado, talvez tenha afastado muita gente de achar que era só aquilo. Então... eu acho que talvez depois, quando começou o bafafá nas redes e as pessoas falando disso, aí quem tinha achado que ia ser só isso, depois, né, se tocou que não era e resolveu ler. Tem o trabalho Acho que isso público, aconteceu com muita coisa. Acho que isso aconteceu com muita gente. Eu vi muita gente falando que não queria, que não se interessava, não sei o quê, e depois acabou se rendendo quando soube do que se tratava. Basicamente, ela vai te trazer todas as respostas técnicas sobre os Jogos Vorazes, né, nesse livro, assim, né, como é que funciona, por que funciona, por que é feito assim, né, de onde que veio, de onde vai, então é bem interessante. Mas considerando que, enfim, a gente tá falando de história dos Estados Unidos também, se ela fizer um livro, sei lá, sobre a guerra, né, e tal, pode ser que seja um sucesso de venda, né, no exterior, assim, pode ser, né? Então, não sei, assim, não sei. Tô sentindo aqui que eu tô traindo Suzanne Collins, tô traindo a você, mas eu não sei se eu quero mais coisa ao mesmo tempo. Porque é isso. Eu acho que as coisas tem que ter uma hora que tem que acabar, sabe? Tem que acabar de um jeito certo, entende? Eu entendo perfeitamente. A tradutora do King diz, né? Entendo perfeitamente. Bom, Regiane, olha, eu tô muito feliz com essa conversa que a gente teve. E eu só tenho... adorei também. Ai, que coisa boa. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente aí os seus segredos obscuros e secretos sobre o processo de tradução, as suas expectativas sobre o filme, ter compartilhado aqui também um pouco, né, do seu lado leitora, porque além de tradutora, você é leitora, né? Você é fã também. Então, foi um episódio maravilhoso. E eu faço aqui de antemão um convite pra você, se você for assistir o filme nos cinemas, pra você voltar aqui comigo e a gente analisa o filme junto, abrindo o coração, falando de spoiler, e aí falando, é isso aí, sabe, gostei, não gostei. E aí fica o convite pra você, Obrigada. se você for assistir, pra você curioso, voltar. Assim,
Eu quero muito ver o filme, mas eu ando não indo ao cinema. Eu meio que perdi a disposição para cinema. Então, eu não sei, eu ainda não decidi como é que eu vou lidar com isso. Quando chegar mais perto, eu penso. Perfeito, o convite fica aberto. Se você assistir, né? Assistir eu vou, alguma hora eu vou. Sim, mas de acordo, né, com o calendário editorial, se você conseguir assistir o filme a tempo... logo, eu te aviso. Isso, aí a gente grava. Se não, aí o convite vai ser só pra mim mesmo. Quando você assistir, seja aí no conforto, né, da sua casa, porque agora também a gente tem essa vantagem do streaming, que as coisas chegam mais rápido. Aí você assiste e a gente troca uma ideia também, que vai ser uma conversa com certeza muito boa. Com certeza falar sobre isso com você depois eu quero. Ah, então fechou. Então é isso. Vamos ver o que as agendas aí permitem e que a vida permite, né? Isso aí. Então vai ser bom demais. Muito, muito obrigada pela sua participação novamente. Se quiser deixar de novo as suas redes sociais, fica à vontade. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Blue Sky, Regiane Vinarski. Tudo junto. Se você não souber escrever o nome dela, gente, olha no post do episódio que você vai pegar o sobrenome dela certinho. Isso. E eu sou Domênica Mendes, @Domenica_Mendes no Twitter e Instagram, Blue Sky, @Domenica. E também tô lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast. E já que eu já falei que a gente vai fazer um episódio também sobre o filme, aguardem, porque a estreia está prevista para o final de novembro desse episódio. E semana que vem, a Amanda volta com Os Assassinos da Lua das Flores, que pra mim é o Cebolinha que escreveu o título, não adianta, toda vez que eu falo, eu lembro do Cebolinha. Eu também. Assim, é difícil ser brasileiro, sabe? A língua enrola, né, quando a gente fala. E na semana seguinte, ela também volta pra falar sobre a minissérie Toda a Luz que Não Podemos Ver da Netflix. Então fica aí o convite pra vocês se prepararem para os próximos episódios. E depois eu volto com o filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, bora tomar um café agora, Regiane? Isso. Demorou. Ouvinte, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu download, e a gente te aguarda até o próximo episódio. Um beijo e boa semana. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Regiane Vinarski. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros.